Agradecer muito ao Hotel Imperatriz e também ao restaurante Saboricia, a parceria que eles têm conosco, nos possibilitando receber esses irmãos e nos abençoando com aquilo que eles têm, com as suas empresas. Deus abençoe esses irmãos, em nome do Senhor Jesus. Neil, você já conhece, eu já conheço, e certamente Deus vai falar conosco. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração, amém? Evite qualquer movimentação agora, e eu queria orar por ele, queria que você participasse dessa oração comigo. Pai, nós te agradecemos pela vida desse irmão, Pai, que diante de tanta complicação para chegar até aqui, à distância, mas ele atendeu o nosso convite, atendeu o convite do Senhor e aprova o Senhor que nós estivéssemos juntos mais uma vez, e aquele óleo precioso, Senhor, que desce a barba de Arão, que ele esteja sobre a vida do Neil, que o Senhor possa usar o seu filho, usar o seu menino, o seu garoto, que embora pastor, embora nos ensine, ainda continua sendo seu filho. Muito obrigado por esse homem de Deus, por esse pai, por esse marido, e que o Senhor o use nessa noite, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, amados. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Não pega na antena do microfone. Microfone besta dessa, né? Com brochura que não tem antena. Mano. A alegria estar com os irmãos uma vez mais, terceira vez, na cidade de Telêmaco Borba. Saí de casa, cheguei em casa 2h30, saí 4h30, não dormi, estou virado, né? Então estou deveras cansado. Cheguei, eram umas 3 horas, né? Aí falei, vou deitar, meu telefone toca, eu fico de 3 às 5h30 no telefone, com um marido que tentou matar uma esposa no Rio de Janeiro. Falei, Jesus amado, não mate porque eu não estou aí, espere eu chegar, não é? E a gente faz o culto amanhã, se Deus quiser, um culto bem bonito, mas eu acho que não vai ter morte não, não teve como descansar. Então tô ligado desde ontem e o Senhor vai renovar força no nome de Jesus, tomara que faça. Queria convidá-los a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Eu gosto muito do tema dessa conferência, Igreja na Cidade, porque eu acho que não há outro lugar para a igreja estar. Acho que toda a igreja deveria estar lá. A maioria delas está no templo, mas é do lado de lá que a gente deveria estar. No Evangelho é ide. Então, nosso esforço como líderes de igreja era fazer com que quem está dentro fosse para fora, e não quem está fora viesse para dentro. E a grande parte dos nossos esforços, Brasil afora, é de fazer com que esse lugar encha, quando o nosso trabalho seria fazer com que esse lugar esvaziasse, não é? Não é difícil trazer gente de fora para dentro, difícil é fazer gente de dentro e para fora. Fazer crente ir lá é complicado. Trazer é fácil, só trazer Salomão do reggae, pronto, que enche a igreja, fácil, né? Traga os famosos do Brasil gospel, né? A gente enche esses lugares. Mas fazer quem está aqui dentro e lá fora servir, isso é um mistério que a gente um dia vai conseguir. Então, igreja na cidade, na minha concepção, tem a ver com a nossa influência, com o nosso poder de transformação, com a capacidade de voltar a ser uma igreja nômade, num caminho, uma igreja de encontros, para que a gente não viva realidades vergonhosas como nós acabamos de ouvir do Felipe. Temos uma das cidades mais evangelizadas do Paraná, mas ao mesmo tempo uma das cidades mais violentas. Não é privilégio de vocês. No Rio de Janeiro temos uma cidade chamada São Gonçalo, que já foi no início dos anos 2000 a cidade mais evangelizada do Brasil. Hoje ela está lá em torno de 79% dos seus habitantes evangélicos, mas é hoje uma das cidades mais violentas do Brasil ainda. Goiânia já foi a mais evangelizada do Brasil, hoje está entre as mais violentas do Brasil. Natal já foi das cidades mais evangelizadas do Brasil, está entre as mais violentas do Brasil. E mais, como a ONU anuncia todos os anos, as 50 cidades mais violentas do planeta. Das 50 cidades mais violentas do planeta, Salomão, 31 estão no Brasil. Das 50. E dentre essas 31 estão as 3 mais evangelizadas do Brasil.
São Gonçalo, Goiânia e Natal. Não é? Como é que pode? Eu não entendo, na minha cabeça eu sou incompetente demais para entender um negócio desse. Então, que evangelho é esse que a gente prega que não muda a qualidade de vida da cidade? Que evangelho é esse que a gente diz crer e viver, que enche esses lugares, mas não faz com que quando saiamos daqui mudemos a qualidade daqueles lugares que são aqueles onde a gente vive, trabalha, funciona, não é? Então, a gente tem que rever o nosso papel na cidade mesmo. Acho que é a proposta desse evento. Eu queria pensar isso bem rapidamente com os irmãos, a partir da parábola do bom samaritano. E eu queria muito que vocês, nesses minutos que a gente vai passar junto aqui, cerebrassem comigo. Nós já celebramos com o Salomão e agora vamos celebrar, né? Na palavra, me empresta o seu cérebro. Vamos pensar um pouquinho nossa identidade a partir da parábola do bom samaritano. Lucas, capítulo 10, de 25 a 37, diz assim: E eis que se levantou certo doutor da lei, e para o experimentar disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: O que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu-lhe ele: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Me perdi. Quem é o meu próximo? 30. Jesus, prosseguindo, disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó. Caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, diga, vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar, viu-o, diga, viu-o, e passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e, vendo-o, diga, vendo-o, encheu-se de compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-a sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: Vai e faze tu o mesmo. Amém, amados? Deixa eu situar você. Tem um doutor da lei. Doutor da lei é aquele camarada que começou a aprender a lei aos 2 anos de idade, no Talmide. Aos 9, ele já sabia todo o Pentateuco de cor: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Ele citava desde o primeiro versículo do Gênesis até o último de Deuteronômio, ele citava de cor. Ele, porque se destaca no conhecimento da lei desde moleque, ele então é separado dentre os outros talmides para se aprofundar na profecia e ainda mais na lei. E ele é treinado na lei durante toda a sua adolescência, durante toda a sua juventude, e quando ele chega à casa dos 30, ele se torna um doutor da lei. E ele passa a ser alguém que vai interpretar a lei, ensinar a lei, que vai ministrar a lei, vai ser professor, vai ser doutor. É o camarada que, a respeito da lei, já não tem mais nada do que aprender. Ele é o camarada que está nela a vida inteira. A conhece de trás para frente, de frente para trás, de costa, de cima, de cabeça para baixo. Não há nada nem ninguém nesse planeta que possa ensinar um doutor da lei a respeito da lei, porque ele é o cara que mais sabe. Esse doutor da lei se aproxima de Jesus e faz uma pergunta: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna?
Então ele está fazendo uma declaração: a lei que eu conheço e a forma como eu entendo não gerou vida na minha vida. Eu conheço a letra, mas eu não consigo entender para que ela foi escrita. Qual a intenção dela ter sido revelada? A intenção dela não gerou vida na minha vida. O que eu preciso fazer para que eu vá além da informação? Para que eu vá além da letra? Para que eu tenha vida? Para que eu tenha transformação? Aí Jesus faz uma pergunta interessante: o que está escrito na lei? Aí ele diz exatamente o que está escrito na lei, porque ele é doutor disso. Mas antes de responder a pergunta de Jesus, o que está escrito na lei, Jesus faz outra pergunta: como lês tu? Uma coisa é, o que está escrito? Isso. Como é que você lê? Qual a sua interpretação a respeito dela? Por que Jesus faz duas perguntas? O que está escrito? Porque quando ele pergunta o que está escrito, ele fala da letra fria. Quando ele pergunta, como lês tu? Ele está dizendo, como é que você interpreta o lido? Como que você transforma essa letra em vida? Como que, na linguagem evangelical, a gente usaria, como você transforma isso de verbo para rema? Como que você faz isso? Aí ele responde a primeira pergunta: amarás ao Senhor e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus diz, pois bem, o que está escrito na lei, você já sabe. Aí Jesus vem e diz assim, faze isso e viverás. Como quem diz, você conhece tudo que lê, mas ainda não transformou isso em prática vivencial. Você sabe que precisa amar a Deus dessa forma, não ama. Você sabe que precisa amar ao teu próximo como a si mesmo e não ama. Faz isso. Transforma a letra em vida praticada. Ao invés de manter essa letra no cérebro, faça com que ela desça esse percurso de 40 centímetros até o coração e permita que ela se transforme em modus vivendi, encarne essa mensagem que você conhece. Ao invés de ter uma mensagem para pregar, seja a mensagem pregada. Transforma-te na letra que você lê. Ele sabe que não vive isso, e ele então tenta se desculpar. Quem é meu próximo? Como quem diz, eu não amo porque eu não sei quem é meu próximo. Aí Jesus conta a historinha do bom samaritano. Jesus é lindo, né, cara? Aí Jesus conta a historinha do bom samaritano. Tinha um camarada que estava indo para o culto em Jerusalém. Ele era o pastor da igreja. Ele era sacerdote. E Jerusalém é o símbolo do sagrado, onde está o templo sagrado. E um sacerdote estava indo para a igreja. Depois do sacerdote passou um levita, que era o ministro do louvor do mesmo culto. Então ele estava indo para a igreja. E tinha um samaritano, um imundo, um ímpio, um perdido, um alguém que não é da laia do sacerdote do levita. Um que certamente, aos olhos do sacerdote do levita, vai para o inferno. Né? É raça ruim, raça perdida, é imundo. Esses três tiveram uma experiência quase que similar. Por quê? No caminho eles encontraram um camarada que tinha sido assaltado, tinha sido roubado, tinha sido espancado. E os que fizeram isso com ele o deixaram meio morto. Então, meio vivo, meio morto. E qual é a experiência que foi similar, Jesus? É que o sacerdote, quando passa, diz o texto, vê e passa de largo. O levita passa no mesmo caminho, tem a mesma postura, vê, mas passa de largo. Aí vem o imundo, que certamente não estava indo para o culto que eles estavam indo, porque ele não entra naquele templo. Ele não tem contato com o sagrado, ele vive em Samaria. Ele passa a ver a mesma cena, um semelhante caído, e ele faz a mesma coisa, ele vê, só que o coraçãozinho dele é tomado de misericórdia. E ele cancela a sua agenda temporariamente. Ele cuida do semelhante, ele coloca na sua cavalgadura, ele procura a cidade mais próxima e diz assim, gente, eu prestei o primeiro socorro para esse semelhante, mas eu não tenho mais o que fazer e eu tenho um compromisso a ser desenvolvido lá e eu preciso ir lá. Então eu queria que vocês que têm mais recursos cuidassem dele e quando eu voltar, se vocês tiverem gastado mais do que eu vou deixar com vocês, eu pago quando voltar. Aí Jesus diz assim, ô doutor da lei, quem você acha
que é o próximo daquele caído, daquele necessitado. Aí o doutor da lei não tem desculpa. Claro que foi o samaritano imundo. Aí Jesus diz, pois bem, faze tu mesmo. Como quem diz, doutor da lei, se transforma num imundo. Se transforma num perdido. Se transforma num indigno. E você vai viver. Jesus está dizendo, desce daí. Tira essa roupagem. Ressignifique a tua relação com o sagrado, com o templo, com a liturgia. O que eu quero de você, doutor da lei, é que você se transforme num imundo. Se for para ser um imundo cheio de misericórdia. É o que Jesus está dizendo. A história acaba aqui. Eu não sei se o samaritano, se o doutor da lei se converteu. Eu não sei. Agora aqui, sobretudo, meus irmãos, Jesus quer deixar claro duas verdades principais. A primeira delas, Jesus está dizendo que a igreja, que ele reconhece como sendo sua, é completamente diferente das igrejas e religiões que dizem representá-lo na terra. Quando ele está lá em Mateus 16, ele diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele está falando para Pedro a respeito de si mesmo. Então ele está dizendo, há uma igreja que eu posso usar esse pronome possessivo, minha. Como quem deixa claro, há uma outra que não é minha. E nesse texto, para mim, Jesus está dizendo, a minha igreja, a que eu reconheço como sendo minha, é diferente das religiões e religiosos que dizem que me representam nessa terra. Ele está fazendo alusão ao próprio doutor da lei, ao sacerdote e ao levita. Vocês dizem serem os representantes de Deus, vocês dizem serem detentores do sagrado, vocês dizem conhecer a palavra do Deus, do Criador, vocês dizem, mas os que eu reconheço como sendo meu, tem mais a ver com o samaritano do que com vocês. Tem mais a ver com o imundo do que com vocês. Eu não reconheço em vocês o que vocês dizem a respeito de si mesmos. Nós somos o povo de Deus. Então ele está dizendo, a minha igreja é diferente. Ele diz mais, ele diz também que, no oposto, ele tem muita gente dele fora desse sistema religioso que se diz representante dele. Ele está falando a respeito do samaritano. Nunca entrou num templo. Não tem contato com a liturgia, com o sagrado. Mas, pela postura diante do seu semelhante, da necessidade do seu próximo, revelam claramente que é gente de Deus, mesmo que ele não saiba. Então ele está dizendo, a minha igreja é diferente dos que dizem me representar. E tem muita gente minha, que eu acredito nem sabe que minha é. E imagina que não seja, porque os que se dizem meus representantes, dizem para ele que eles não são. Jesus está pirando a cabeça do doutor da lei. É como fica a cabeça dos crentes de hoje. Os crentes ficam malucos. O Salomão começou com a música maneira pra caramba agora aqui, né? Como é que é? Cadê o Salomão? Foi no banheiro, né? Ele fala da tatuagem, você olha para minha tatuagem, aí se julga mais santo que eu, o meu dread é maior do que eu, tu olha o cabelo daquele baixista, diz, sangue de Jesus tem poder, está amarrado em nome de Jesus, e a gente vai julgando quem é de Deus e quem não é, a partir da aparência. Eu costumo dizer, se a aparência do sujeito é mais importante do que o sujeito da aparência, para você, então você está doente. Se o sujeito da imagem vale menos do que a imagem desse sujeito, você é doente. Há um grupo grande de gente que se diz de Deus, que anda por aí dizendo-se dele, e não só isso, dizendo quem não é dele. E Jesus aqui está desconstruindo, pirando a cabeça do doutor da lei. E nessa desconstrução que ele faz do doutor da lei, ele compartilha conosco algumas verdades que eu queria compartilhar com vocês, que eu vou pensar do texto, que eu acho que vai fazer a gente
entender melhor o que eu estou querendo dizer. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, além dessa introdução, que a gente vê nessa história que Jesus usa para falar com um homem que já sabe de tudo, o doutor da lei. Então Jesus diz aqui, primeiro, o ódio, ele revela nesse texto, o ódio manifesto em quase todos os personagens da história. Ódio, essa é uma história de ódio. A história do bom samaritano é uma história de ódio. E eu e você sabemos, ninguém precisa dizer isso, que o ódio é um fruto que só trabalha no espaço do qual o amor se retirou. Se o amor enche um espaço, o ódio não tem espaço lá. Eles não convivem, eles não coabitam. Então o ódio ele só se manifesta, ele só se prolifera no lugar do amor do qual o amor se retirou. Um lugar do qual ou no qual o amor passou a inexistir. E o amor inexiste num lugar, numa igreja, num homem, numa região, numa geração. Quando que é que o amor passa a inexistir, passa a esfriar? Jesus explica, por se multiplicar a iniquidade, o que aconteceria? O amor de muitos esfriaria. Então ele está dizendo, o que esfria o amor de uma geração, de uma igreja, de uma pessoa, de uma comunidade? A iniquidade. A iniquidade entra e esfria o amor. Quando o amor esfria, ele cede espaço ao quê? Ele gera espaço para o ódio. Esse ódio que nós vemos espraiado no Brasil hoje, no mundo, que a gente vê nas redes sociais, na rede tudo dá briga, tudo dá ódio, nós estamos vendendo ódio, nós estamos vazando tanto ódio de nós, estamos em guerra, estamos em litígio, é o tempo todo. Saiu o mapa da violência do Brasil no 2015, agora em março, abril, acusando que no Brasil, esse ano de 2015, aconteceram 59.627 homicídios. 165 homicídios por dia. Ou seja, 10% dos homicídios do planeta aconteceram no Brasil em 2015. Meu Deus, como que a gente produz tanta morte? Como que a gente está produzindo tanta desgraça, tanta corrupção, tanta violência? É simples, o amor vai inexistindo, porque a iniquidade vai se proliferando, e à medida que o amor se retira, o ódio graça, o ódio se espraia. No episódio em questão, o ódio se manifesta de duas formas. E Jesus deixa claro isso. O ódio de alguém vitimizou uma pessoa. Diz que alguém foi assaltado, tiraram o que ele carregava, o espancaram e deixaram-no meio morto. Então foi um ódio ativo. Mas o ódio também se manifesta onde? Na postura dos religiosos. Aí na sua cabeça e na minha, nós pensamos, mas eu não vi os religiosos fazendo nada contra aquele homem, pastor. Pois é. E o problema é que nós achamos que o nada é nada diante de Deus. O nada diante de Deus, se nós somos filhos de Deus, é uma produção maldita. O nada, para quem é de Deus, é. O ódio de alguém pisou, agrediu, mas o ódio dos religiosos não produziu mal algum. O ódio se manifestou sonegando o bem. Um agiu e a ação do bandido isso é maldade, mas a falta de ação dos religiosos é indiferença. Se um deixa meio morto, portanto meio vivo, se os religiosos fizessem alguma coisa, eles pegariam a meia vida e a multiplicariam e o colocariam de pé de novo. Então um odeia pisando, o outro odeia sendo indiferente. É aqui que nós temos pecado, acredito eu, como igreja no Brasil. Pastor, nós não temos nada a ver com isso, nós não fizemos nada. Esse é o nosso problema. O nosso pecado diante do ódio que prolifera é o nada que fazemos. No texto, Jesus está dizendo ao doutor da lei, botando em parafuso a sua cabeça, ele está dizendo, vede o bandido que pisa, vejo. Vede o sacerdote que ignora, vejo. Vede o levita que ignora, pois bem, o sacerdote, o levita e o bandido estão cometendo crime, formação de quadrilha. Porque o que faz o mal é uma face da moeda, o que sonega o bem é outra face da mesma moeda. Então nós vemos a religião simbolizada no religioso e no levita,
e a maldade que produz morte e desqualifica a vida, na vida do bandido, ambos duas faces da mesma moeda. Jesus está dizendo, o bandido, o sacerdote e o levita fazem uma quadrilha. Tu imagina o doutor da lei ouvindo isso? O cara deve ter ido murchando assim, ó. O ódio de um é ativo, o ódio do outro passivo. O ódio, fruto do pecado, não se manifesta apenas na prática do mal, ele se manifesta impossibilitando a prática do bem. Então, como eu costumo dizer, o dano produzido por aquele que espanca, o dano produzido por aquele que estupra, o dano produzido por aquele que rouba, o dano produzido por aquele que vilipendia, é semelhante em proporção por aquele que, em podendo fazê-lo, não socorre, não cura, não consola, não se importa, não faz nada. É a mesma coisa. Jesus está dizendo que há muito ódio na história e hoje não é diferente. Então ele está dizendo, aquele homem morreria. Por quê? Porque o bandido quase o mata, não só, mas porque o sacerdote e o levita estavam indo para a igreja. Tem muita gente morrendo só porque nós estamos indo para a igreja. Muita gente morrendo hoje só porque nós estamos indo para a igreja. Porque enquanto nós estamos aqui, nos nossos cultos, nas nossas canções, nas nossas reuniões, o império das trevas está sentado em torno de mesas, tramando como tomar posse dessa sociedade, como destruir nossas crianças, nossos adolescentes, nossa juventude, e tem logrado êxito. Por quê? Nós estamos indo para a igreja. Há uma palavra que ela me incomoda nos últimos anos, por onde eu passo, eu lembro dela, a palavra de Crônicas. Claro que ela fala de um contexto histórico, mas evidentemente toda a palavra aponta para o Cristo e aponta para a realidade do Messias. A Crônica 7,14 diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos. Ele está dizendo, portanto, o seguinte, se o meu povo se comportar como povo. Aí ele diz, então, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados. Então ele está dizendo, se o meu povo se comportar como povo, então esse povo me terá um Deus. E ele está dizendo, se o povo for povo, e Deus for Deus para esse povo, o resultado é, sararei a sua terra. Quando eu olho para a minha terra tão doente, cada vez mais doente, ou das duas uma, ou Deus mentiu, ou nós não somos povo. Porque se Deus não mente, e eu e você nos transformamos em povo, a promessa é, a nossa terra é sarada, o Brasil é sarado, Telêmaco Borba é sarada, a minha casa é sarada. Ou Deus mentiu, ou ele não tem povo. Então a minha preocupação, quando eu analiso a igreja que eu sou no Brasil, não é na igreja que eu estou, é na igreja que eu sou, é Deus, teria eu um coração tão cheio do ódio, ainda que minha boca tenha tanto discurso de amor, seria eu um antagonismo existencial, um dualismo existencial? Seria eu um hipócrita profissional? Que falo de amor, que falo de bem, que falo de bondade, que tem uma mensagem bonitinha, mas na prática eu ignoro a causa do necessitado? O que a gente tem que pedir é misericórdia. Porque o que odeia e pratica o mal é semelhante em proporção àquele que, podendo fazer o bem, o sonega. Então, nós precisamos rever o tipo de igreja, crente que nós estamos sendo no caminho, porque o fazer nada é um pecado grave. Então, Jesus fala do ódio manifesto em todos os personagens da história, eu acho que tem a ver conosco. A segunda coisa que a gente destaca aqui, e fica claro, Jesus está falando com o doutor da lei, ele está falando com quem sabe tudo. Jesus deixa claro a ineficácia da religião. Sacerdote e levita são oficiais da religião vigente
e antigos praticantes dessa mesma religião. Se dizem representantes de Deus, conhecem a sua palavra, sabem da sua vontade, têm a sua cabeça totalmente pululada, contaminada pelo saber da palavra, mas talvez eles ainda não tenham encarnado aquela palavra, não é? Agora, por que Jesus faz alusão a isso com um doutor da lei? Porque na agenda do religioso, quase sempre o compromisso é com o dogma, o compromisso é com a performance, o compromisso é com a aparência. A preocupação é: o que vão dizer de mim? O que é que vão pensar a meu respeito se... A religião, a preocupação do religioso é com o sagrado, é com o templo, é com a liturgia, é com a performance do desenvolvimento litúrgico. Agora, com o discípulo de Jesus, não. A preocupação, o compromisso do discípulo de Jesus é com o semelhante. Eu estou indo para Jerusalém, eu que prego nesse culto, eu vou ministrar nesse culto, mas na minha caminhada responsável para o meu encontro com o sagrado e com o desenvolvimento da liturgia, com o meu Deus, eu me encontro com o igual. Como, aleluia, eu louvo a um Deus que não tem carência de nada. Não há nada que eu possa fazer para Deus que Ele não faça melhor sem mim. Não há nada que eu possa dar a Deus que não tenha sido a Ele mesmo que me tenha dado. Portanto, adorá-lo é uma necessidade minha, não dele. Então, se eu sei que eu sirvo a um Deus como o meu, estou diante de um necessitado, o que eu faço? Eu digo: Deus, espere, eu tenho uma necessidade tão importante quanto estar contigo. Mas bota isso na cabeça do religioso. Na cabeça do religioso não cabe uma interpretação literal de amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas, esse é o primeiro e grande mandamento, mas o segundo ele diz semelhante a esse, ou seja, tão importante quanto é amar o teu semelhante. Então, se você vai se encontrar com Deus que não tem carência de nada e encontra um semelhante que depende de você, Deus está dizendo: ame como se fosse você que tivesse caído. Faça com ele o que você gostaria que fizesse com você, se você estivesse no lugar dele. Jesus está dizendo: o meu discípulo opta pelo necessitado. Isso é uma ordem do Cristo que a gente adora. Ele diz que no tempo do fim, quando nós estivermos diante do seu tribunal, ele diz: olha, como é que eu vou julgar vocês? Você... entra aqui no gozo do teu Senhor. Toma por herança o reino que te está preparado desde a fundação. Mas por que eu, Senhor? Porque eu tive fome, me deste de comer. Tive sede, beber. Tive frio, me vestistes, me cobristes. Tive preso, me visitaste. Tive enfermo, foste me visitar. E eles perguntam: mas quando é que eu dei pão para o Senhor, água para o Senhor? Quando é que o Senhor esteve preso? Não me lembro do Senhor ter sido preso. Quando é que o Senhor esteve doente e eu fui te visitar? Aí Jesus diz: quando vocês fizeram a qualquer um desses pequeninos, saibam, foi a mim que vocês fizeram. Quando vocês amaram um semelhante, é a mim que amavam. Ou seja, Jesus está dizendo: Deus escolheu ser amado no próximo. Em Jesus, eu só sei que estou servindo a Deus, porque estou servindo a alguém. Se eu não estou servindo a ninguém, eu posso estar indo para o templo todo dia. Deus não me conhece. Aí eu vou para o templo adorar o Senhor. Não precisa, se adorar for cantar música, a gente pode cantar tomando banho. Se adorar é estudar a palavra, eu posso estudar no meu quarto, na minha escrivania. Deus escolheu ser amado no próximo, e Jesus deixa claro isso nessa questão. Vai tu, doutor, e faz o mesmo. Encarna a palavra que você já conhece filosoficamente. Na agenda do religioso, o amor é vertical. É amar a Deus. Estou apaixonado por ti. Estou não dá mais para viver sem ti. E as nossas canções, nossas adorações são sempre vertical. Mas para o discípulo de Jesus não. Para o discípulo de Jesus o amor não é vertical. O amor tem a geografia da cruz.
Ele vai em direção à verticalidade do céu, mas ele se espraia na horizontalidade da relação humana. Se o meu amor é vertical, mas não passa pela horizontalidade, não é o amor do Cristo. Agora, o mais interessante e o mais triste é que a Bíblia revela que Jesus encontrou mais atitude de fé exatamente de onde jamais esperávamos encontrar. E onde se esperava encontrar maior atitude de fé, lá a fé não estava. É assim desde sempre. Por exemplo, você pega a mulher cananeia, lá, aquela lá da região de Tiro, Jesus, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não tenho papo contigo. Jesus, filho da vida, envolveu minha filha. Aí Jesus disse assim, ó, não vou tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Cachorrinho para nós, irmão, é quase um elogio. Quem tem cachorro aqui? Deixa eu ver. Não trata como filho, não é um componente da família? Eu tenho 2 em casa, tenho o Shadow Barreto, que é um poodle, e tenho a Natureza, que é uma gatinha. A gente acorda com um lambendo do lado, a outra lambendo do outro. Aí você fala assim que não tem animal. Que porcaria, pastor. Agora para nós que ama animal, nós amamos. O cachorro é igual filho. Está no mesmo padrão de amor da Tamara, da Thaís, está o Shadow e a Natureza. É uma paixão louca. Então, se alguém fizer mal para o teu cachorrinho, você vira leão e come. Só quem tem bicho sabe como é que é isso. Então, quando diz assim, pastor, o senhor é um pudolzinho, isso é um elogio. Meu cachorro é uma bolinha de algodão branquinha, linda. Agora, lá na região de Tiro e Sidom, chamar uma pessoa de cachorro era pior do que xingar a sua mãe. O cachorro era um animal imundo. Era a pior de todas as ofensas. Jesus diz, não vou tirar o pão do filho e lançar para o cão. Ela se humilha e diz, eu sei, Senhor. Eu não quero que tu tires o pão do filho. Eu me contenho com as migalhas que caem da mesa. Eu sei que as tuas migalhas são suficientes para curar minha filha. Jesus é tocado pela fé daquela mulher. E Jesus diz lá em Mateus 15, 28. Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. Desde aquela hora a sua filha ficou sã. Um cão tem fé. E a fé do cão cura a sua filha. Agora você vai nos discípulos. O mar está encapelado. Sopra para lá, sopra para cá. E o barco é jogado para cá, o barco é jogado para lá. Os discípulos estão lá em cima desesperados com os marinheiros profissionais do mar, tentando segurar o barco para que eles não morram, para que eles não sossobrem, para que eles não afundem. Jesus está lá no porão, babando, dormindo, roncando. E eles estão aqui em cima tentando salvarem-se e Jesus está dormindo. Chega uma hora que o sono de Jesus os incomoda. Eles ficam com raiva de Jesus. Nós estamos aqui trabalhando, nós estamos aqui ralando, nós estamos aqui dando o nosso melhor para tentar preservar o barco e o preguiçoso de Jesus está lá embaixo dormindo. Vamos acordar Jesus. Ele chega lá embaixo, Jesus está roncando. Eu fico vendo o desespero, fico imaginando a cena, ele chegando perto de Jesus, todo mundo desesperado. Eles devem ter acordado e dizer assim, Jesus, acorda aí, pô. O senhor não está vendo o que está acontecendo, não. O senhor não está vendo que o barco está afundando. Nós estamos trabalhando, mas o senhor fica igual vagabundo dormindo. Acorda aí, Jesus. Em nome de Jesus, acorda, está amarrado. Imagina, Jesus acorda pelo desespero dos homens. Jesus diz assim, por que temeis, homens de pouca fé? Vento, cessa, mar, aquieta-te. Na mesma hora. Porque na cabeça dos discípulos, fé é fé para acalmar a tempestade. Na cabeça de Jesus, fé é fé para não permitir que nenhuma tempestade nos acorde. É diferente. Fé nesse barco, discípulo, não se manifesta na sua gritaria, no seu trabalho incólume, mas na capacidade de não acordar diante de tempestade nenhuma. Homens de pouca fé.
O cão é uma mulher de muita fé. O discípulo, pouca fé. Você pega, por exemplo, o centurião romano, cujo o empregado, o soldado estava enfermo. Ele vai até Jesus e diz: Jesus, tem misericórdia, meu funcionário está doente, eu amo muito aquele menino. Por favor, faça alguma coisa. Ele falou: vamos lá contigo, vou lá. Não, eu não quero incomodá-lo, o senhor está muito ocupado. Se o senhor der uma palavra daqui, o meu funcionário é curado. O centurião romano é oficial do exército que oprime o povo. É um inimigo. Ele usa no jogo a camisa da Argentina. Você está entendendo o que eu estou te falando? Aí, vamos lá, vou te salvar. Não, o senhor fique aqui. Uma palavra do Senhor cura. Aí Jesus diz para o centurião romano: em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Um inimigo. Agora os discípulos estão lá no monte. Aparece Elias, a lei, a profecia. Aparece Moisés, a lei. Jesus no meio. O evangelho, a lei e a profecia. A Bíblia personificada. Além da Bíblia personificada, vem uma voz do céu. É fenomenológico. Aparece uma luz, nuvem. E os três estão assim: meu Deus, Elias, Moisés e Jesus, voz dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Luz, vento, nuvem. Uma experiência tão maravilhosa que eles dizem: oh meu Deus, Senhor, não vamos sair daqui nunca mais. Esse lugar, esse monte é o monte da bênção. Eu vou fazer 3 cabaninhas, um para o Senhor, um para o Elias, outro para o Moisés. A gente dorme no relento, porque a gente está tão impactado com essa experiência, que eu acho que agora a gente entendeu o que o Senhor queria dizer. Não, o lugar de viver a espiritualidade não é no monte, é no plano, é no contato humano, é no dia a dia, é no todo dia, o dia todo, toda hora. E eles descem do monte. Quando chegam lá embaixo, encontra uma mulher com a filhota endemoniada. Moço, vocês estavam com Jesus, não estavam? Estávamos. E mais, estávamos no monte. E a senhora não tem noção quem a gente viu no monte. Elias, Moisés, voz do céu, luz, nuvem. Foi um negócio, o bagulho estava doido lá em cima, irmã. Então, minha filha está endemoniada, por favor, expulsa esse demônio. E imagina eles dando carteirada no demônio. Demônio, você sabe com quem a gente estava? Agente federal de Jesus Cristo. Pode sair, porque nós estamos armados, estamos capacitados. Tivemos a experiência no monte poderosa. Vou queimar você até você não suportar mais. Eles oram daqui, eles pulam dali, eles gritam de lá, eles dão cambalhota de cá, e o demônio ri da cara deles. Você imagina, irmão, tem crente que hoje sobe monte aqui, não vê nada, nem ninguém, já desce soberbo. Tu imagina aqueles caras descendo aquele monte? Quando Jesus desce, Jesus quebra o galho, trouxe os seus discípulos, eles não puderam libertar. Aí Jesus reage como? Como que Jesus reage? Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Jesus está dizendo: Deus, até quando eu vou ter que caminhar com essa gente burra? Com essa gente ignorante, que não aprende nunca, que não discerne nada. Até quando eu vou ter que sofrer do lado de gente como essa? Ele está falando isso a respeito dos discípulos. Que veem, ouvem, mas não discernem, não entendem. Aonde que Jesus encontra fé é exatamente de onde menos se espera. E de onde se espera, ele quase nunca encontra. Ele fala da ineficácia da religião. Para o sacerdote, ele está desconstruindo a religiosidade de um sacerdote. E meu irmão, hoje certamente não é diferente. Eu não consigo entender como que a cidade mais evangelizada é a mais violenta. Eu não consigo entender que o país que tem o maior número de cristãos no planeta seja hoje o 8º em suicídio. Num país no qual aconteça 32 suicídios por dia, além de 60 mil homicídios por dia, com uma corrupção endêmica. Aonde nós estamos? Que religião é a nossa?
Terceiro, são 4. Jesus não só revela a ineficácia da religião, o ódio na conjuntura do episódio, mas Jesus também revela o amor como expressão do que Deus realmente deseja para os seus filhos. O que Deus quer para os seus filhos? Que eles mudem de religião? Não. Que eles mudem a forma de se relacionar. Que mude a roupa? Não quero que vocês andem de terno e gravata. Não interessa se estão de terno e gravata, se estão de calça jeans ou camisa Hering. Se vocês carregam um brinco na orelha, um aro de carro. Não interessa se você tem um coração no peito ou se tem uma caveira. Não interessa se a tua saia está em cima do joelho ou depois do joelho. Quem ganha com isso? Quem é beneficiado? Estamos aqui salvos. E como líderes nós temos que estar no meio dos salvos, controlando o seu comportamento. Onde os jovens vão, o que as mulheres estão usando, o que pode, o que não pode. Trabalhando os egos, porque ele está magoado, está indo embora da igreja, porque ele não é convidado para cantar domingo à noite, ele é só convidado para cantar na quarta-feira. Quarta-feira não tem ninguém na igreja para me ouvir. E nós líderes estamos tendo que separar os crentes no céu, porque eles estão se matando. Quem é mais santo, quem é mais crente, quem é mais poderoso, quem é mais ungido, quem tem mais Espírito Santo? Qual geração que foi melhor? Jesus está dizendo, para com isso. O que eu quero dos meus filhos não é o que vocês vão fazer no templo, é o que vocês vão fazer fora dele. Ele está dizendo, o filho com o qual eu me relaciono não é aquele que você é quando você está dentro do templo, não é aquele que você é quando tem um monte de olhos sobre você. O filho com o qual me relaciono é aquele que você é quando não tem ninguém olhando para você. É aquele que eu e você sabemos que você é ou não é. Quando o samaritano para, ele não pergunta se tem alguém olhando, se alguém vai tirar foto, ele não tira selfie. Aqui, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Olha a imagem, olha isso aqui, não estava aqui no meu script não, como é que eu acho isso aqui? Fotos. Será que dava? Não vai dar tempo não. Senão vai quebrar. Não sei nem se eu vou achar a imagem. Que eu fiquei tão estarrecido. Eu falei, meu Deus, a que nível de hipocrisia nós chegamos enquanto cristãos evangélicos. Não está no iPad não, deve estar no celular. Deixa eu ver se está aqui, Jesus. Eu queria mostrar para vocês. Se for de Deus, acha? Mas não é de Deus, é meu. Mesmo assim eu achei. Se eu jogar para o teu celular, tu mostra? Aqui, vem cá. Olha aqui. Aqui. A mulher, me presta aqui, me presta o celular teu aí. A mulher está no primeiro banco adorando ao Senhor. Ela está aqui no primeiro banco adorando. Olha lá, olha isso. É minha irmã, eu tenho que amar. É minha irmã. Olha isso. A quem engana, meu Deus do céu. Isso é desrespeitar a inteligência de Deus. Entrar no templo e cantar uma musiquinha consternado, com lágrimas nos olhos. É desrespeitar a inteligência de Deus. Se isso não se traduz em vida do lado de fora, ou seja, quando o culto acaba. Olha o que estão fazendo daqui. Vou te mostrar outra foto, já que está aqui, já que eu saí do script mesmo. Então, já era, tá, quebrou tudo. Então é nós, né, mano? O bagulho tá doido. Carioca não tem lei, irmão. A gente tá acima da lei e tal. Se falar chiado, pode. Pronto, acabou. Estranha, né, Caneado? Olha o que estão fazendo com a nossa juventude. Mostra essa outra foto aqui. Olha o que estão fazendo com a nossa juventude das nossas igrejas. Olha isso lá, olha lá. Olha isso. Um bom conhecimento da Bíblia vale mais do que uma educação superior.
Tão jovem, você não precisa fazer educação superior, não precisa fazer faculdade. Estude a Bíblia. Aí, depois, você pega o seu conhecimento bíblico e vai fazer um concurso público. Vai tentar fazer uma faculdade de medicina, vai fazer o Enem com conhecimento bíblico. E quando você entrar na faculdade de filosofia, enfia a Bíblia na cabeça dos teus professores para você ver se você não vai passar vergonha. Como que eu posso falar para a minha juventude? Não estudem, não vão para a faculdade, não se tornem relevantes intelectualmente, não galguem os lugares mais altos da sociedade. Como é que eu posso falar isso? Sabe o que é isso? É falta de amor. Primeiro, o próprio. Segundo, por aqueles que estão nos lugares altos. Nós, cristãos, não somos um bando de gente que tem uma mensagem para pregar. Nós somos a mensagem pregada. A Bíblia diz que nós somos a carta. Carta não fala, carta é lida. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume. Perfume não fala, ele exala. A nossa santidade deveria ser uma santidade atraente, não repelente. E como é que a gente faz isso? Através do amor a Deus próprio e pelo próximo. E o que Jesus quer de nós? Ele quer amor. Ele não planejava que nós mudássemos de religião. Ele não planejou que nós mudássemos indumentária, vestimenta. Ele planejou que nós mudássemos a forma como nos relacionamos. De modo que ir ao templo de pedra, ou seja, ao templo que vai ficar, não fosse mais importante do que ir ao necessitado, ou seja, ao templo que vai subir. Mas a gente vive isso hoje. Esse amor que Ele quer de nós, primeiro, não discrimina. O samaritano não pergunta qual é o teu sexo. Tu é homo ou hétero? Qual é o teu gênero? Qual a tua religião? Não pergunta. Ele ama e pronto. O resto é resto. Ele acredita, não é discurso. Vem para Jesus como você tiver. Porque se vier, não permanece como veio. A gente fica falando, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Conversa fiada. A gente diz que odeia o pecado, mas ama o pecador. Ama nada se entrar um cara ali travestido. A gente barra na porta. Vocês já me ouviram pregar aí? A experiência daquele cara lá no Piauí. Estava com ele lá, ele estava pregando. Foi travesti. Ancas, seios, glúteos. Viveu prostituição a vida inteira, até que cansou de ser o que não é. Ninguém consegue ser o que não é a vida inteira. É muito cansativo ser quem não é. Deixar de ser quem é. Ser uma mentira. Porque no início a gente conta uma mentira, depois a gente se transforma nela. Nós a personificamos. Oh, Jesus, me visitando com uma bobeirinha linda aí. Esse camarada estava pregando e contou o testemunho dele. Ele cansou de ser o que não era, de ser prostituta, de ser travesti. Naquela noite ele decidiu se matar. Ele estava numa favela em Acari e estava indo para a Avenida Brasil, dizendo que ia subir numa passarela e se jogar embaixo de um ônibus. No Brasil é aquela pista que corta o Brasil inteiro, corta o Rio de Janeiro todinho. E ele falou, não aguento mais, eu vou me matar. E ele estava indo em direção à Avenida Brasil, até que ele chega, passa em frente a uma catedral, uma igreja evangélica grande. Lá dentro da catedral, uma escadaria bonita na frente, assim, uma de cada lado. Ele contando o testemunho dele, estava cantando uma música. Venha Cristo, vem agora, vem, ó vem pecador. Vem, vem confiadamente a Jesus o Senhor. Ele contando que quando ele passou na porta da igreja, a pé dele trancou no chão, ele não conseguia andar em direção à Avenida Brasil para se matar. Ele almeja perdoar-te, vem, ó vem pecador, vem, vem confiadamente a Jesus. E ele queria ir para a Avenida Brasil para se matar, mas ele não conseguia. Venha Cristo, vem. Quando ele se vê, ele está subindo a escadaria da igreja para vir a Cristo. Quando ele chega na escadaria da igreja, na porta da igreja, tem dois homens de terno e gravata, com a plaquinha escrito diácono de plantão. E eles botam a mão no peito da travesti e dizem assim, onde é que a senhora pensa, onde é que o senhor pensa que vai vestido desse jeito? Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Moço, eu sei. Eu não estava vindo para cá, eu estava indo para outro lugar, acredite. Não foi, meu projeto primeiro não era para cá. Então você vai em casa, mude de roupa e volte. Aqui você não entra assim. Ele desce a escada
e volta o seu caminho para a Avenida Brasil para se matar. Pertinho da Avenida Brasil tinha uma outra igrejinha que não era catedral, era uma portinha. Ele disse, uma biboquinha de Deus. E estava cantando uma outra canção. Esta obra é de Deus, ela não pode parar. Tira a mão do meio, senão vai se machucar no pandeiro. Deixa de lado. Ele contando a história, o pé dele grudou de novo no chão. E ele não conseguia ir em direção ao Brasil. Só que ele já tinha o trauma da primeira igreja. Mas ele não conseguia ir em direção à morte. E o trauma da outra igreja. Mas foi irresistível. Ele caminhou para aquela igrejinha. Na igrejinha tinha uma irmãzinha baixinha de coque. Quando ele chega perto da irmãzinha, a irmãzinha abre o braço e diz assim, ô meu filho, seja bem-vindo. Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus. É simples, mas você é bem-vindo aqui. Abraçou-o e ele entrou. Ele contando a história dele, eu não lembro o que o pastor pregou, não lembro de nada. Quando eu fiz o apelo, eu estava lá na frente, joelho, aceitando Jesus. Hoje ele é pregador da palavra, ele estava pregando no mesmo congresso que eu, isso deve ter uns 10 anos, ou 12, alguma coisa assim. E ele está dizendo, você sabe o que me salvou da morte? O abraço da velhinha. A mensagem de Deus naquele culto foi o abraço da velhinha. Eu não me lembro da mensagem do pastor. Eu só me lembro do abraço daquela mulher dizendo, meu filho, seja bem-vindo. Amor. Um amor que não discrimina. E ele diz, na primeira igreja, me disseram, mude e venha. Na segunda, venha e mude. Foi o que aconteceu. Como que nós temos tratado o nosso semelhante, por exemplo, o homossexual? Estou dizendo que o homossexualismo não é pecado? Claro que é, está na Bíblia. Mas e nós com isso, nosso papo é com o pecador. Ah, nós acreditamos que o homossexualismo tem cura. Ok, amém. Há alguma coisa impossível para Rafa? Não. Mas se há um lugar para essa gente ser curada, qual é o melhor lugar? É a igreja e a gente recebe? A gente diz que ama todos igual. Agora, na igreja evangélica, por exemplo, tem culto dos empresários, não tem? Já viu o culto dos serventes de pedreiro? Já viu o culto das donas de casa? O empresário é mais importante do que o ascensorista da empresa dele? O motorista do Trump é menos importante para Deus do que o Trump, que agora é presidente da República? Deus tem misericórdia do mundo. O amor não discrimina, o amor abraça, não quer saber quem é. Se é preto, se é branco, se é gay, se é hétero, se não é. Se é gordo, se é magro, se é macumbeiro, se é crente. A gente abraça e pronto, o resto é com Deus. Doutor da lei, vira um imundo, que aí você não tem nojo de abraçar a outro. Evolua a ponto de ser capaz de lançar fora as tuas togas, teus títulos, seja só de Deus, doutor da lei. Nós precisamos viver esse processo. O amor em Jesus não visa recompensa. O que eu vou ganhar ajudando esse caído? Não me interessa, eu estou gastando, porque eu não consigo não fazê-lo. O amor de Deus me constrange. O amor é a única forma de nos livrarmos de fato das trevas, ou seja, de uma vida sem sentido, ou seja, de morrer antes da morte chegar. Porque é o Senhor que diz, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que diz estar na luz, discurso. A prática, odeia o irmão, você é um mentiroso. Porque a única forma de sair das trevas é amando o irmão. Então, quando Deus ilumina o caminho do teu servo, Ele não ilumina, porque o único caminho que Ele ilumina é aquele que me leva em direção a alguém. Se eu escolhi viver para mim, saiba, Deus não ilumina caminho de egoístas. Por isso tem um monte de crente vivendo uma vida miserável. É servo do Deus Todo-Poderoso, mas parece que o Deus que serve é Maria Mulambo. Termino. A religião não revela a proximidade que eu estou de Deus. O que revela a distância que eu estou de Deus é a distância que eu estou do meu irmão. Termino.
a realidade da preocupação de Deus para com todos os homens. Deus se preocupa com todos os homens indistintamente. Nós vemos isso na história. Com o necessitado, onde nós vemos a preocupação de Deus? Terminei. Dando-lhe provisão. Do que ele precisava? Do amor de alguém. Do que o necessitado precisava? Da solidariedade de alguém. Do que o necessitado precisava? De alguém que se colocasse no seu lugar. Deus proveu para o necessitado. Aos religiosos, como é que Deus manifesta a sua preocupação? Dando-lhes a oportunidade de vencerem a mediocridade de uma vida religiosa, discursiva e sem vida. O necessitado, seu hipócrita pastor, seu hipócrita ministro de louvor. A tua oportunidade é o teu necessitado. Sai dessa vida discursiva, mentirosa, hipócrita, templocêntrica, domingueira. Exercita a tua fé. Na prática, os religiosos não aproveitaram a oportunidade. Fizeram opção pela hipocrisia. Ao samaritano, como é que Deus revela a sua preocupação? Dando-lhe a oportunidade de permanecer quem é. E quem era o samaritano? Um homem, ainda que imperfeito, impuro, misericordioso, solidário e humano. E assim Deus abençoa o samaritano. E para quem ainda não entendeu, a humanidade é o objetivo da espiritualidade. Qual o objetivo da espiritualidade, a humanidade? Para que Deus nos deu da sua espiritualidade? Para que a nossa humanidade fosse restaurada. O caminho da espiritualidade do reino não é de um ser humano tentando se transformar num santo. Não, é de um santo tentando voltar a ser humano. O fim da espiritualidade é a humanidade. Quanto mais santo, mais humano. Quanto mais santo, mais gente. Quanto mais santo, mais sangue bom. Quanto mais santo, menos santo parece ser. Quanto mais santo, mais simples. Quanto mais santo, mais normal. Quanto mais santo, mais generoso e solidário. Então, meu irmão, quando eu me encontro com Cristo, eu não me encontro com uma religião. Eu me encontro com meu irmão. A fé do Cristo não me leva para o templo que vai ficar. Me leva para o templo que vai subir. Por isso a Bíblia diz que Ele nos entregou o ministério da reconciliação. O cristão deveria ser especialista em relacionamento. Hoje, vocês já viram um católico brigando com outro católico na rede? Qual paróquia que é melhor? Qual padre que é mais bonito? O meu, que é o padre Marcelo Rossi, ou o teu, que é o padre... Como é o nome do bonitão lá? Fábio de Mello. Não, a minha paróquia é renovada, a tua é tradicional. Já viram um católico brigando na rede? Vocês já viram o espírita brigando com outro espírita? Não, nosso uniforme é mais branco que o teu. Não, o Chico Xavier não tinha tanto poder quanto o pai José. Não. Vocês já viram um budista brigando com outro? Um ateu brigando com outro? Agora, já viram o evangélico brigando com o evangélico nas redes? Reino dividido. E um reino dividido não prevalece. A minha oração, a minha intenção com a minha vida, com a minha palavra, com a minha vinda e a minha palavra, é que essa palavra te incomode muito, que tire teu sono, que tire a tua paz, que não deixe você dormir hoje, que gere vergonha na cara, na tua e na minha, que faça a gente chorar, que faça a gente se ajoelhar e pedir perdão a Deus, que faça a gente se converter. Porque de gente que está indo para a igreja, o Brasil já está cheio. A gente precisa de gente que caminhe em direção ao próximo. E que não interessa qual a música que ele gosta, qual o cabelo dele, qual a cor dele, qual o hobby dele. Nós somos irmãos de raça. Que nós nos tornemos irmãos na fé. Porque nascidos no mesmo Cristo e vivendo na mesma vibe, a do amor. Porque no final o que conta não é o que eu sei, nem o que eu fiz. O que conta no final é o quanto eu amei. E é pelo quanto nós amamos que nós seremos julgados. Que Deus nos dê a graça de amar e praticar esse amor no nome de Jesus. Deus abençoe. Até um dia. Feche seus olhos um instante. Vamos orar para que o Senhor sele essa palavra em nós. Fale alguma coisa para o Senhor. Diga: eis-me aqui, Senhor.
Estou disposto. Me toma, me batiza com vergonha na cara. Me batiza, Senhor. Me batiza com vergonha na cara. Me batiza com senso de missão. Senhor. Vamos cantar alguma coisa, Salomão, para a gente adorar. Você pode orar um instante? Se você puder, não vai não. Me dá mais 2 minutos, mais 1 minuto, só para a gente orar um pouco. Erga suas mãos e fale com o Senhor. Cante essa canção. Deus, estabelece isso no nosso coração, essa verdade em nós, Senhor. Pai, que isso não seja mais uma mensagem, que isso não seja mais um conglomerado de frases para a gente postar na internet. Pai, que isso seja, Pai, uma disciplina do Senhor para nós, para nossa alma, para nossa vida cristã, Deus. Deus, nos introduz em um pensamento, Senhor, que não vai ofender a sua inteligência, em práticas espirituais, Senhor, que nos tornam mais humanos, Deus, em nome de Jesus. Fale com o Senhor, irmão. Fale com o Senhor, diga alguma coisa para o Senhor. Senhor, formoso é tua face, eu quero ver, pois quando estás neste lugar, sua graça invade. Feche os seus olhos e faça dessa música a sua oração. Diga: Senhor, formoso és. Diga: Senhor, formoso é sua face, eu quero ver, pois quando estás neste lugar, sua graça invade em mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Diga: Acende, acende a chama, Pai. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. deixa eu ouvir as vozes dizendo: acende a chama. Diga: acende. Faça disso a sua oração, irmão. Nessa noite, ore essa canção. Diga: vem limpar, brilhar, resplandecer. Vem limpar, Vem limpar, brilhar, uou! resplandecer Vem, Senhor! Vem, Senhor, acende em nós. o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa, olha para mim. Se o que nós aprendemos sobre Deus não nos faz queimar, não foi Deus que nos ensinou. Que você saia daqui com o seu coração pegando fogo, amém?
pegando fogo. Deixa eu perguntar uma coisa, acende a luz só para me entender, nós já estamos terminando, mas eu preciso perguntar a você. Amanhã o nosso projeto seria sairmos pela avenida da cidade, a principal avenida, e promovermos na avenida uma blitz do amor. Nós queríamos fazer isso, nós queremos muito fazer isso. Nós nos propusemos a fazer um treinamento, a gente já faz isso. Eu aprendi isso com o Roberto e nunca mais parei de fazer. Todos os workshops que eu ministro sobre evangelização, a gente faz a blitz do amor. Mas, talvez por uma questão de trabalho, por uma questão de compromissos, ou não sei se talvez por um erro meu, nosso, assumo, você não foi comunicado da devida forma, como deveria ser. Nós estamos muito interessados em fazer, mas nós não viemos aqui trazer pão para quem tem fome. Nós viemos aqui trazer sementes para quem semeia, amém? Pão quem vai dar é você. A cidade é tua. É você que vai dar pão para a tua cidade, amém? Amém? Então eu gostaria de saber, mas você não levante a sua mão com empolgação. Eu gostaria de saber quantas pessoas podem, não se sinta pressionado. Nós gostaríamos de saber quantas pessoas podem e querem estar conosco amanhã à tarde, nesse trabalho realizado ali na Avenida Horácio Clabim. Eu queria que você levantasse a sua mão assim. Quantas pessoas podem e querem? Se você pode e quer, Roberto, levanta a mão aí. O Roberto Feitosa vai estar te esperando ali naquele canto ali para vocês conversarem, tá certo? Se você puder, corra para lá agora. Uma outra notícia para você que está aqui. Se você pode, vá para lá agora, por favor. Eu queria que você fosse para lá. Outra coisa, irmãos, nós estamos tendo Brasil e Argentina, certo? Eu não sei quem está ganhando e perdendo, eu confesso que eu não vi. Eu fui muito fiel ali escutar, profundamente fiel. Não acessei o Globoesporte.com, mas você pode ver o segundo tempo ali na Praça do Food Truck, amém? É um bom motivo para você dar um pulo lá agora, experimentar tudo que tem lá. Irmãos, eu comi um crepe lá, que Salomão era um coitado que não comeu um negócio daquele. Sério mesmo. Salomão, meu amigo, era um coitado. O rei Salomão, né? Porque esse Salomão aqui vai comer. Tem um crepe, tem pastel, tem hambúrguer, tem comida japonesa, tem um monte de coisa. E tem o jogo do Brasil lá para você assistir. Por favor, pelo menos dê uma visitada lá, dê uma olhada lá, tá certo? Deus abençoe a tua vida. Amanhã a gente volta às 9 horas em um fórum muito especial com Neil Barreto, Guilherme Shelby, que está ali nos materiais também. Você pode conversar com ele. A gente vai estar aqui, Salomão vai estar aqui, vai ser joia demais. Deus abençoe a tua vida. Dê um forte aplauso a Jesus. Dê um abraço em pelo menos umas 4, 5 pessoas. E saia daqui com uma palavra no seu coração.